Olá, meu nome é Romenig Botelho e esse é o Jovem Cinéfilo. Hoje vamos falar de um filme que eu já tô esperando há muito tempo, que é o Marighella, dirigido pelo Wagner Moura. Wagner Moura que eu sou muito fã, quem me conhece sabe o quanto eu sou fã desse cara chamado Wagner Moura, desse ator que agora se aventura aí na direção, sua primeira direção de um longa-metragem. Esse filme conta a história de Carlos Marighella, um cara que gera muitas polêmicas, né? Um cara muito polêmico, é uma história política, é um cara que para muitos foi o maior vilão do Brasil na época da ditadura militar, mas outros tratam ele como um herói. E eu vou falar disso, vou falar sobre essa questão, sobre o que eu achei do roteiro e da história, tratar ele como um herói, tratar como um vilão. Achei muito interessante como o filme se posiciona. E falar em questão de posicionamento, não tem como não falar que esse filme é um filme político, né? E é legal também falar sobre, não só sobre a história, sobre a diegese, mas sobre a produção do filme. Essa história, o Wagner Moura ele já quer contar desde 2013. Ele já tem essa ideia desde 2013, coincidentemente ou não, 2013 é quando começa essa onda da direita, né, em tentar derrubar a esquerda, que na época estava sendo governada pela Dilma Rousseff, né, um filme que fala muito bem sobre essa época, sobre esse ocorrido, é o Democracia em Vertigem, é um outro documentário muito legal também chamado Espero Tua Revolta, que é um filme que fala sobre os estudantes, que também tem muita liga com esse filme do Marighella, que também fala sobre jovens revolucionários, né, enfim, 2013 foi quando ele começou a escrever esse filme. Começou a ser gravado em 2017, finalizou ali meados de 2018, teve a estreia em 2019, em Berlim. Por que em Berlim? O Festival de Berlim é um festival conhecido por ser um festival político, né? O Festival de Berlim que deu o prêmio pro próprio filme que deu muito sucesso pro Wagner Moura, que foi o Tropa de Elite, que foi um filme que estendeu essa discussão política, foi um festival que estendeu essa discussão política do Tropa de Elite, e o Wagner Moura decidiu estrear o filme no Festival de Berlim lá em 2019. Então lá, na verdade eu tô esperando esse filme desde 2017, que quando eu sempre acompanhei muito o Wagner Moura, mas foi quando lançou lá em 2019 que diz a lenda, né, que o filme foi aplaudido por 8 minutos em Berlim, de tão forte e impactante que o filme foi. Realmente é impactante, terminei o filme impactado, quieto, mas impactado, mas esse filme tá pra ser lançado desde 2019. Veio a pandemia, mas antes da pandemia já era pra esse filme ter lançado, era pra ele ter lançado no final de 2019. E por questões políticas também, teve algumas coisas bem estranhas, que faltou alguma assinatura ali da Ancine, e teve questão política, teve uma certa censura, segundo o Wagner Moura, segundo o diretor, então teve essa polêmica política perante ao governo do Jair Bolsonaro, né, perante a distribuição do filme. Então foi uma luta esse filme pra ser feito, pra ter financiamento. A priori o Wagner Moura não conseguiu o financiamento desse filme, ele conseguiu só por causa que a Globo Filmes quis patrocinar depois de muita luta dele, né? Mas nenhuma empresa queria patrocinar o filme, então foi uma luta para conseguir financiamento para fazer o filme, foi uma luta para poder gravar o filme, que teve algumas ameaças enquanto o filme estava sendo feito, e foi uma luta em questão de distribuição para ser lançado aqui no Brasil. Foi lançado em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil, que era onde ele queria ter lançado, não foi lançado. Então foi um filme que teve muita polêmica e lançou agora em 2021, que também eu vou falar um pouco sobre o que isso pode representar. Bom, e é legal falar, é muito importante falar que esse filme ele toma um lado. Esse filme ele é um filme político, mas diferentemente do Tropa de Elite, que eu ia falar depois, mas eu posso adiantar que é um filme que parece muito com Tropa de Elite em questão de atuação, até porque tem a mesma preparadora de elenco, que aqui também faz o casting, que é a Fátima Toledo. Tem a direção do Wagner Moura, que era o protagonista do Tropa de Elite. Então, em questão de atuação, do grito, do olhar, do tapa, da violência, até mesmo da fotografia, parece o Tropa de Elite. Porém, na questão da história, não é parecido com o Tropa de Elite, porque o Tropa de Elite é um filme político, mas é um filme que não toma um lado político. O segundo pode tomar um pouco? Pode, mas o primeiro não. Então o primeiro ele é muito ambíguo, você não sabe qual lado o filme toma, e é um filme que gera essa discussão perante qual o lado político do filme, o que o filme quer falar, o que o filme quer representar. Tem muitas pessoas que acham que é um filme fascista, outras não acham, outras falam que é um filme que fala mal do fascismo, enfim.
O Marighella não. O Marighella é um filme que toma um lado, obviamente, da esquerda. O Wagner Moura é um cara assumido de esquerda, né? E é um filme que, de certa forma, glamoriza o Marighella, de certa forma, trata ele como um herói. Porém, contudo, entretanto, todavia, me surpreendeu bastante que, por mais que o filme tome um lado, por mais que um filme queira falar mal da ditadura militar, que eu concordo plenamente, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa da UJS, da União da Juventude Socialista, sou uma pessoa que me considero também um comunista, tal qual o Wagner Moura se considera. Eu concordo muito com as opiniões políticas de cinema do Wagner Moura também, então por isso que eu sou muito fã dele, né? Sou tão fã dele como ator, mas também como pessoa, como cidadão político, admiro muito ele. Então isso me agradou, obviamente, não sei se vai agradar uma pessoa que não tem o mesmo lado político que eu, mas o filme me surpreendeu porque ele não trata o Marighella como um total herói. O filme, ele deixa essa ambiguidade, se ele é um herói e se ele é um vilão. Me lembrou muito Batman, Cavaleiro das Trevas, do Christopher Nolan, que também traz esse assunto de será que ele é um herói? Será que ele é um vilão? Será que ele ganha? Será que ele perde no final? Isso tá muito aqui no filme. E eu gostei bastante porque tu começa a questionar, poxa, será que o pessoal da Revolução Francesa, será que eles eram vilões? Será que eles eram heróis? Eles mudaram, fizeram coisas loucas, fizeram coisas extremas, fizeram, mas hoje a gente vive como a gente vive por causa dessas coisas extremas. E na ditadura militar foi a mesma coisa. Então, por exemplo, a luta armada, o fato dele roubar banco para financiar, tá tudo no filme. Tudo que tinha de mais polêmico perante a personalidade do Marighella tá no filme. Tudo que eu vi de mais polêmico, que a direita falava, tá no filme. E tem uma certa hora no filme que fica muito claro que aquilo não é totalmente certo o que ele tá fazendo. Então eu acho muito interessante que o filme ele não trata o Marighella como um total herói, mas o filme deixa claro a importância dele na história. E a gente saiu da ditadura muito por conta dessa loucura ou dessa revolução que o Marighella e as outras pessoas que estão no filme fizeram. Então eu acho muito legal essa coisa da direção, do roteiro, da história, da narrativa, não tratar ele como um total herói, deixar que aquilo ali não é totalmente certo o que ele está fazendo, mas demonstrar a importância daquilo e demonstrar que hoje a gente vive talvez numa democracia por causa do que o Marighella fez. E é um filme que deixa pra gente pensar, será que o que o Marighella fez foi algo heróico? Será que o que o Marighella fez foi algo de fato importante? Será que se não existisse Marighella, será que a ditadura estaria aí até hoje? Ou talvez a ditadura demoraria mais para ser acabada? Será que a ditadura ia ficar pior? O que o Marighella fez de importante? Tá no filme. Então eu achei muito, muito interessante por conta disso. E não é porque eu acho que o Marighella foi uma figura importante, foi uma figura, não só uma figura, eu acho esse filme do Marighella importantíssimo, porque o Wagner Moura fala muito nas entrevistas como a história é mudada, como a história é contada de um modo diferente, como a história é contada de quem tá sempre na elite, de quem tá sempre dominando. Então eu acho que isso é o filme do Marighella, é tentar trazer essa figura importante de novo pra nossa história, porém contada de uma maneira correta, contada de uma maneira do próprio Marighella, né? E do que ele pensava e do que ele achava. E não é porque eu concordo com aquilo que tá no filme que eu concordo que isso teria de ser feito hoje de novo. A gente teria que se armar, nós que somos jovens políticos, a gente vai se armar? Não, eu acho que não. Eu acho que aquilo lá que o Marighella fez foi para aquela época, foi porque eles estavam vivendo uma situação extrema e ali deveria ter atitudes extremas. Hoje a gente não vive numa situação tão extrema quanto a da ditadura militar, a gente vive numa situação parecida, porém não extrema. A gente ainda tem democracia, a gente ainda consegue tirar o Bolsonaro, que pra mim é um fascista, que pra mim tem muitas coisas iguais ali, principalmente o pensamento dele que tá no filme do Marighella, retratado no personagem do Bruno Galhaço. Eu acho que a gente ainda consegue derrotar ele na democracia, no voto, então a gente consegue derrotar ele no diálogo. Então acho que hoje em dia a política tá assim muito por conta das coisas extremas também que o Marighella fez, então é muito interessante. Enquanto eu vi o filme, aquilo ficava passando pela minha cabeça, e é legal também, é muito legal você ver um filme que
que retrata a história do país. Eu vejo filme, sei lá, que fala da história dos Estados Unidos, que fala da história da França, que fala da história não sei o que, fico um pouco perdido, porque eu não sei de tudo da história dos Estados Unidos, né? Não sei o que, eu cansei de ver aquele magro lá, o Abraham Lincoln e não sei o que, eu não entendo, não faz parte da história do meu país. A ditadura militar eu estudei muito, a ditadura militar eu tenho um total entendimento, então é muito legal você ver um filme e você saber que realmente aconteceu, você saber da história, da narrativa e saber que aquilo impactou o que eu vivo hoje, a política que eu vivo hoje, como eu vivo hoje, o que eu pago no mercado, tudo isso. Então eu acho muito legal assim esse senso de pertencimento que só o cinema nacional traz pra nós brasileiros, né? Então é muito gostoso de ver um filme bom, de ver um filme brasileiro como é o Marighella, assim, é impagável. E agora eu quero falar mais da parte técnica do filme, né? Como eu disse, as atuações do filme estão sensacionais. Todos os atores, todo o elenco entrega atuações que, gente, a cena final do filme é uma coisa que não tem o que dizer, assim. Tu para. Então as atuações estão fortes, estão impactantes, muito por conta da direção do Wagner Moura, que é um ator, e ele dizia que ele não se sentia um diretor, ele se sentia um ator dirigindo. E isso faz muito sentido aqui nesse filme, e também por causa da Fátima Toledo, que foi a preparadora de elenco de filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite e muitas outras obras-primas que a gente tem aqui no cinema nacional. Então o filme em questão de atuação é uma coisa de outro mundo. Seu Jorge como protagonista brilha, a quebra da quarta parede que tem sempre nesse filme é impactante, tudo nesse filme é impactante, tudo impacta. Uma outra coisa muito impactante que eu gostei muito nesse filme foi a mixagem de som, foram os efeitos sonoros, cada tapa. Tem uma cena ali que certo personagem cai, pum, dá susto, os tiros dão susto, tudo é impactante. A mixagem de som desse filme foi sensacional, como pega o fôlego das pessoas. E essa mixagem deixa a gente dentro do filme. Então, na questão técnica, esse filme pra mim beira a perfeição. A fotografia também, fotografia tremida ali, como ele consegue usar a fotografia tremida, como ele sabe usar o foco. Eu achei muito interessante isso. No começo do filme, isso não é spoiler, tá no trailer, tem uma cena que o Marighella tá ali com o filho e passa ali os tanques, passam os soldados e o foco tá no Marighella e desfoca o tanque. Então ali ele tá querendo dizer que o filme vai ser do Marighella e não dos soldados, não da ditadura. O foco é o Marighella, o foco do filme é o Marighella. O próprio começo do filme ele já dá muito a entender sobre o que a gente vai ver no filme, qual vai ser o tom do filme. Eu acho muito interessante que ele passa o tom desde o começo. Então é uma fotografia muito inteligente, é filmado, quando eu vi o trailer, tá, não sei qual revista falou, mas falou que é um filme filmado com primor. E realmente é um filme filmado com primor. A câmera, ela é muito inteligente, ela sabe até disfarçar o pouco orçamento que o filme tem, porque em questão de design de produção, em questão de figurino, o filme também arrebenta. É legal ressaltar isso, até porque é um filme de época e é muito difícil, ainda mais com pouco orçamento, você fazer um filme de época em questão de design de produção. Nem todo mundo pode fazer que nem o Tarantino fez, por exemplo, em Era Uma Vez em Hollywood. Então é um filme que também, em questão de figurino, de design de produção, os carros, o Fusca que toda hora aparece, sempre tem o mesmo Fusca que o Wagner Moura até falou. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, um vídeo emocionado até, eu tô até emocionado porque eu acabei de sair do cinema. Esse foi o vídeo de Marighella. Que venham mais filmes assim como Marighella, tecnicamente perfeito, com uma história relevante, com uma história impactante. Que venham mais filmes assim. É assim que o cinema brasileiro, é assim que o cinema nacional merece ser tratado, com esse primor. Talento a gente tem, talento nosso cinema tem. Falta apoio, né? Mas mesmo sem apoio, é impressionante ver como o nosso cinema está resistindo perante essa situação cultural que o Brasil vive. Cultural e política e econômico também. Então, fiquei muito feliz de ter visto Marighella. Se você assistiu Marighella, comenta aqui o que você achou. Lógico que com respeito, é um filme político, então diferenças políticas podem surgir, então comenta o que você achou. É um filme que eu nem falei sobre tudo do filme, né? É um filme que vai debater outros assuntos, não só políticos, mas assuntos raciais, assuntos até sobre feminismo o filme aborda, né? Então é um filme político, é um filme que aborda também a questão do patriotismo, a questão, enfim,
muitos assuntos que o filme aborda, tem várias nuances ali do roteiro. Seria até legal fazer um vídeo analisando cada frame do filme, que cada frame diz muito. Então é um filme que também conta muitas coisas nos detalhes e eu amo filmes assim. Então, Marighella ganhou meu coração, fiquei muito feliz. É um filme que eu já tô esperando, como eu disse, há muito tempo e é muito bom ver um filme que você tá esperando e sair do cinema como eu saí. Não esquece de se inscrever no canal, é um canal que tá começando, então a sua inscrição seria muito importante pra mim, quero continuar fazendo conteúdo. Tem a minha conta de cinema também, a conta do Cinema Home Indica, também tem o nome lá do Jovem Cinéfilo. Lá eu faço críticas escritas, inclusive eu vou fazer uma crítica escrita do Marighella, e tem muitas outras críticas que não vão vir aqui pro canal, que eu deixo escritas lá. Então é legal vocês irem me acompanhando. Me acompanhem também no meu Instagram pessoal, @Romedic, que lá eu posto também quando sair vídeo. Então é isso, gente. Um beijão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.